Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje é a lição de número 4, Dons de Poder, é o tema da lição. E nós vamos trabalhar um pouquinho essa lição nesse intuito de trazer um auxílio, um subsídio, um enriquecimento da lição para aqueles irmãos que estão estudando em casa, sem professor, e os professores que ainda irão ensinar essa lição de número 4, que traz por tema dons de poder. Na lição anterior, a gente aprendeu um pouquinho sobre os dons de revelação, composto pela palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espírito. Hoje nós vamos aprender sobre os dons de poder, que é composto também por 3 dons, e é a fé, o dom de curar e a operação de maravilha. Se Deus permitir, na próxima lição a gente vai aprender os dons de elocução, que envolvem profecia, línguas e variedade de línguas. Esse é o conjunto dos dons espirituais. Os dons de poder, eles manifestam o poder de Deus, como o próprio nome já está dizendo. Dons de poder. Então, meus amados, para subsidiar a lição de hoje, o textual da lição está em 1 Coríntios 2, 4 e 5. Diz o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, aqui dentro do textual, nós já temos algo para ensinar à igreja ou aos irmãos que estão aprendendo aí na sua lição. Observe que 1 Coríntios 2, versículo 4 e 5, que é o textual, traz esse conceito de fé ancorada, fé apoiada no poder de Deus. Na verdade prática, os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Ou seja, esses dons não é algo natural, é sobrenatural, é uma capacitação sobrenatural que vem do Espírito Santo para desenvolver a obra de Deus. Indo aqui para a leitura bíblica em classe, 1 Coríntios 12, 4, depois versículo 9 a 11, nós temos o seguinte texto: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 9 e 10. E há outro pelo mesmo Espírito da fé, e há outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, que nós já temos os 2 dons inseridos dentro do versículo 9. A fé e o dom de curar. Versículo 10. E há outra operação de maravilhas. Então, o terceiro dom está aqui no versículo 10. Operação de maravilha. Que não é a mesma coisa, nós vamos ver no decorrer da lição. E há outro a profecia, há outro dom de discernir os espíritos, há outro variedade de línguas, há outro a interpretação das línguas. Mas um só, é o mesmo Espírito operando essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então aqui nós temos o dom da fé, que não é a mesma coisa que a fé. A gente vai ver que o dom da fé, ela se difere de alguns tipos de fé. E nós temos também o dom de curar e a operação de maravilha. O dom de curar, ele se difere da operação de maravilha. Nós vamos aqui ver qual é a diferença. E o versículo 11 mostra que nós precisamos entender que os dons não são nossos, é do Espírito. Mas um só, é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Ou seja, eu não tenho direito de exigir o dom, porque o dom é como ele quer. É ele que me concede. Aqui demonstra contentamento. Eu preciso me contentar com aquilo que Deus me dá. Então, Deus me concede o dom que Ele quer. E não é eu que exijo ou eu que quero. Apesar de que nós precisamos buscar os dons com dedicação e abundar neles. Mas quem concede o dom é Deus, conforme a capacidade de cada um. Nós não vamos entrar em cada ponto da lição com os seus respectivos parágrafos, porque os irmãos já têm a lição em casa, aqueles que já têm, estão acompanhando, e os professores também já têm a sua lição em casa, então não há necessidade de nós lermos todo o conteúdo da lição, mas nós vamos entrar em alguns pontos que vai enriquecer a tua aula, que vai enriquecer o teu conhecimento dentro dessa lição de hoje. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito em trazer essa lição.
Antes de dar continuidade, se você não é inscrito ainda, se inscreva aí no canal, deixe o seu joinha, seu like, seu curtir, seu gostei, compartilhe nas suas redes sociais. Você que está sempre comigo me acompanhando, desde já agradeço a tua participação. Vamos dar continuidade então, entrando aqui no primeiro ponto, o dom da fé. Vamos subsidiar, enriquecer o significado do dom da fé. O conceito mais comum de fé está registrado em Hebreus 11:1, que é um texto conhecido da igreja, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Essa fé aqui, ela envolve três coisas: firmeza, esperança daquilo que não se vê. Fé firmada em Deus gera esperança daquilo que não se vê. Olha só como é interessante. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, esperança, e prova daquilo que a gente não vê. Então, a nossa âncora de fé está em Deus, na esperança de alcançar aquilo que ninguém consegue ver. Então, isso é muito interessante. Então, esse é o conceito mais comum de fé. No entanto, nós temos outros tipos de fé. Exemplo, fé natural, fé sobrenatural, que vai além daquilo que se vê no dia a dia. E também nós temos a fé salvífica, que é o seu credo religioso, aquele em quem você crê para ser salvo, e temos a fé como dom. A fé salvífica, em Efésios, capítulo de número 2, nós temos o versículo 8 e o versículo 9 que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Essa fé aqui é a fé salvífica. É aquilo que está escrito em Romanos, capítulo de número 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Isso aqui já é a fé salvadora, a fé salvífica. Nós cremos em Cristo para nos salvar, uma salvação que vem diretamente da graça e da infinita misericórdia de Deus. Não vem de vós, é dom de Deus. Então eu apenas creio nele. Seguidores de Cristo, dentro de uma denominação religiosa chamada de cristianismo, aqueles que seguem a Cristo, creem em Cristo como Salvador. Mas há outras religiões que não creem, que a fé salvífica dele não está fundada, ancorada em Cristo, está ancorada em outras coisas. A questão do judaísmo, eles não acreditam que Cristo é o Salvador, que é o Messias. Nós temos também a questão do islamismo, que não acredita em Cristo como Salvador, antes acredita em Maomé, o budismo e por aí vai. Essa fé é a fé salvífica, é o seu credo religioso. A fé salvífica, ela aponta para alguém que você acredita ser um Salvador, através do qual você pode alcançar a tua redenção ou a tua salvação. Essa é a fé salvífica. Qual a diferença da fé salvífica para o dom da fé? O dom da fé, ele já se difere. Se trata de um recurso sobrenatural para receber aquilo que ainda não existe, aquilo que não se vê. E qual é o exemplo disso? Nós temos aqui o exemplo de Moisés, quando se deparou diante do Mar Vermelho, em Êxodo capítulo 14, está aí na tua lição, versículo 13 a 14, quando ele se encontra diante da perseguição do Faraó. Então Moisés usa esse dom com autoridade e diz o seguinte: não temas, estais quietos e vede o livramento que o Senhor vos fará, porque os egípcios que hoje viste nunca mais verei para sempre, o Senhor pelejará por vós. Êxodo 14, versículo 13 e 14. Prova de que realmente é um dom de Deus. Pela fé, Moisés já sabia o que Deus ia fazer, e assim como ele proferiu, aconteceu. Os egípcios foram destruídos e o povo de Deus recebeu o livramento. Vários tipos de fé: fé natural, aquela fé que a gente tem no dia a dia; fé sobrenatural, que vai além daquilo que se vê; fé salvadora, salvífica, a pessoa em que você crê para ser salvo; e o dom da fé, que é algo que transcende o natural, é algo que transcende a esfera comum da vida. Então aqui fica, dentro do primeiro ponto, esse conceito e conhecimento do que é o dom da fé. Muito bem, meus queridos, chegando aqui no segundo ponto, dons de curar. 1 Coríntios 12, 9, a gente já leu o texto, é onde está registrado o dom da fé e o dom da cura, que diz o seguinte: e há outro pelo mesmo Espírito da fé, e há outro pelo mesmo Espírito dos dons de curar,
Dom da fé a gente aprendeu agora, vamos para o dom da cura. A primeira coisa que nós podemos conceituar para enriquecer essa lição é entender que o dom da cura, ele é atual para os nossos dias. Há quem acredite que foi só para a época da igreja primitiva, dos pais da igreja, do primeiro século da igreja, mas nós defendemos que os dons espirituais são para os dias de hoje, eles são atuais. Nós não somos cessacionistas, já advém do termo cessar. Nós cremos que eles continuam. Por isso somos considerados como continuistas, aqueles que acreditam na continuidade e na atualidade dos dons espirituais. Cremos que a cura é para os nossos dias. Foi para a época do ministério de Cristo, os apóstolos, e segue-se até os dias de hoje, porque Deus ele é imutável, ele não muda. Deus não é limitado, o Espírito Santo não se limita só para aquela época. Se ele fosse Deus limitado, ele não era Deus. Nós cremos que o mesmo Deus que curou no passado, ontem, ele cura hoje e eternamente. A Bíblia diz lá em Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então nós cremos nisso. O dom da cura, ele é também um recurso sobrenatural de Deus que transcende a esfera natural. Então aqui nós podemos conceituar o dom de curar como sendo um recurso espiritual de caráter sobrenatural que atua na cura de enfermidades físicas, psicossomáticas ou emocionais. Ou seja, Deus está interessado na cura espiritual, mas ele também tem interesse em curar o corpo físico. Nós entendemos que a saúde da mente, ela é muito mais importante do que a saúde do corpo. Como assim, pastor? Se nós observarmos aqui, não está na lição, mas você pode anotar, Mateus 22:37, disse-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. A nossa adoração a Deus, ela se inicia no pensamento, no entendimento. Por isso que ele diz, não é apenas adorar, é adorar de todo o teu coração, com toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Se o nosso pensamento, nosso emocional, nosso psicológico não está bem, está abalado, está enfermo, não tem saúde, então problemas emocionais, eles afetam a adoração verdadeira a Deus. Por isso que aqui diz, adorar de todo o teu pensamento, com todas as tuas forças, de toda a tua alma, com todo o teu coração. Em 2 Coríntios 4:4, que diz que o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Se cega a mente, cega o entendimento, e essa pessoa já é incrédula, vai ficando mais incrédula ainda, e a luz do Evangelho não resplandece nele, porque a mente é o centro da adoração. O culto racional, em Romanos capítulo 12, começa pela mente. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o culto racional. O culto agradável a Deus é o culto do entendimento, da mente. Se essa mente está perturbada, se essa mente está afetada, o psicológico está abalado, ele desencadeia enfermidades corporais, físicas, como também pode agravar enfermidade já existente em corpo. Por isso que nós precisamos ter cuidado com a questão da saúde mental. O Salmo 14, versículo 2 diz o seguinte: o Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Veja que o entendimento é a parte racional que tem capacidade de lutar contra o mal, contra o pecado e adorar a Deus. Por isso que há uma guerra entre a carne e o espírito, como diz lá em Gálatas, capítulo de número 5, a partir do 17. Então veja que aqui nós temos vários versículos que concordam com isso. Colossenses 3:2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que estão na terra. Veja que o pensamento está sempre envolvido. Por isso que Paulo escreveu aos Filipenses para pensar naquilo que é bom, pensar naquilo que é agradável, naquilo que é justo. Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisto pensai.
a recomendação de Provérbios 4:23 é o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É aqui que está o princípio da vida, da adoração, da saúde emocional e da saúde física. 3 João 1:2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Veja que nós temos aqui o entendimento de que Deus ele tem interesse de curar não somente o corpo, mas também o psicológico e emocional. Curando o emocional, cura a alma, cura o pensamento, a mente. A mente estando saudável, é mais fácil para adorar, para servir a Deus com todo o coração. Então nós precisamos ter esse cuidado com a saúde mental, preservar a saúde mental. E Deus, ele tem interesse na integridade física do homem. Por isso que ele entrega os dons de curar. Ele está interessado em curar, não somente em salvar, mas curar. Porque a salvação vem através da cura da mente e do corpo. Dando continuidade ainda aqui ao segundo ponto da lição, os dons de curar, nós temos aqui uma referência em Salmo 103, versículo 3, que diz: Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Sara todas as tuas enfermidades. Por que nem todos são curados? Essa é a grande pergunta, até mesmo daqueles que criticam esse dom de curar como sendo um dom atual para os nossos dias. Porque dizem que naquela época, Jesus quando curava, curava a todos. Os apóstolos quando curava, curava a todos. E por que não vai lá nos hospitais agora orar por todos os enfermos que estão doentes com coronavírus e sair curando todo mundo? Tem gente que fala isso, porque não crê no dom da cura divina. Nós cremos que ele cura, mas nem todos podem ser curados. Se nós observarmos aqui em Romanos, capítulo de número 8, versículo 23, está aqui no segundo parágrafo do segundo ponto, a redenção e as curas, vamos encontrar o texto do seguinte, vamos ler a partir do 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dor de parto até agora. Não somente ela, mas nós também, que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Enquanto nós estivermos em um corpo mortal, pecaminoso, propício, inclinado, sujeito ao mal e ao pecado, haverá enfermidade no mundo. Se ele é Deus, se ele tem poder, se o dom de curar existe, porque há tantos enfermos aí dentro dessa pandemia mundial por conta do novo coronavírus. Então, primeiro, enquanto estivermos em um corpo mortal, pecaminoso, nós gememos. Temos a primícia do Espírito, mas também gememos em nós mesmos, esperando a redenção do nosso corpo. O corpo é pecaminoso, o corpo é propício, o corpo é sujeito por causa da queda de Adão, que atingiu toda a humanidade. Segundo motivo, é porque nem toda enfermidade é resultado direto do pecado. Observe aqui João 9, a partir do 1. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? 3. Jesus respondeu: nem este pecou, nem seus pais pecaram, mas para que se manifeste nele as obras de Deus. Como o poder de Deus vai se manifestar? Jesus como médico dos médicos, se não há ninguém doente. Então, ele permite essas enfermidades, até mesmo desde o ventre, muitas vezes com o propósito de se manifestar o poder de Deus, porque ele quer que você seja um milagre na mão de Deus. Ele quer fazer de você um milagre. Ele quer fazer de você uma bênção, um testemunho vivo, uma ferramenta para ser usado na obra dele. O outro motivo está aqui em Lucas capítulo 8. Vemos aqui o exemplo daquela mulher que tinha um fluxo de sangue e que não pôde ficar curada. Isso acontece para demonstrar a limitação do ser humano. Porque tem pessoas que pensaram que tem um dinheiro, tem um recurso, vou para os melhores médicos, vou ficar curada. Mas observe aqui em Lucas capítulo 8, versículo 43. Indo a mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastou com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Gastou tudo que tinha, mas não foi curada. Deus é contra a medicina? Não. É porque tem coisa que a medicina não resolve.
Deus permite que a pessoa não fique curada através da medicação, da medicina, para que ele entenda uma coisa: sou limitado, dependo de Deus. Nem o meu recurso me salvou, nem os melhores médicos puderam me salvar. Isso aqui para entender que o homem tem que se humilhar na presença de Deus. Aconteceu com Naamã, um general que conquistou muitas batalhas, mas era leproso. 2 Reis capítulo 5, Naamã teve que mergulhar 7 vezes no Jordão para ficar curado, porque as vestes que ele levou, a prata e o ouro, não conseguiu comprar a cura, porque o profeta não se deixou subornar. Ele disse: vai te lavar 7 vezes no Jordão. Tem pessoa que pensa, irmão, que é fácil receber os dons de Deus, o milagre de Deus. Tem que pagar o preço, tem que se humilhar, tem que descer na presença de Deus se quiser receber o milagre. É por isso que ele não cura todos, por causa do pecado, da corrupção humana, do corpo mortal, do corpo carnal, que impede a ação divina, porque os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus, por causa que nem toda enfermidade é resultado direto do pecado, é para que se manifeste o poder de Deus, e porque Deus quer demonstrar que o ser humano é limitado e depende dele. Naamã, se tu não descer nas águas barrentas do Jordão, tu não fica curado. A mulher do fluxo de sangue, dinheiro, gastou com os melhores médicos, mas se ela não tocasse na orla, no manto, aleluia, se não fosse através da virtude que há em Cristo, ela não receberia o milagre. Além do que, nós temos também um exemplo do apóstolo Paulo. Se você observar em 2 Coríntios, capítulo de número 12, nós temos aqui o texto que fala da excelência das visões. Paulo ele teve que reconhecer que a glória pertence a Deus. Por que Deus não cura todos? Porque ele quer demonstrar que a glória não é humana. É ele que tem que ser glorificado. Paulo teve uma visão celestial. Ele aprendeu com essa visão porque ele não chegou nem a dizer: eu tive uma visão. Ele nem teve a audácia, a ousadia de dizer eu. Ele diz: eu conheci um homem. Observe que aqui, 1 Coríntios 12, 7, para que não me exaltasse pela excelência das visões, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando estou fraco, aí é que estou forte. O poder de Deus, irmão, se aperfeiçoa na fraqueza. Se não houver enfermidade no mundo, fraqueza no mundo, como vai se manifestar o poder de Deus? Então esse é o propósito, para que o homem não se glorie, não se exalte, para que o homem entenda que ele é limitado, depende de Deus, tem que descer se quiser receber a bênção, para que ele entenda que nem o recurso que ele tem é suficiente, nem a posição social que ele ocupa é suficiente para fazer o milagre. Tem que depender do grande, do maior, do soberano. Então esse aqui é o propósito. Ele tem propósito em tudo, meu irmão. Lá em Eclesiastes diz que para tudo tem um tempo determinado, para todo propósito debaixo do céu. E Deus tem propósito em tudo. O que eu faço não sabe tu agora, mas tu saberás depois. Vamos agora para o terceiro ponto, falar sobre o dom da operação de maravilha. Muito bem, meus queridos, indo aqui para o terceiro e último ponto, dom de operação de maravilha. O que é a operação de maravilha? São dons de milagres, mas não é qualquer milagre. No original grego, a palavra milagre significa semeios, que são intervenção sobrenatural na ordem normal da natureza. É aquilo que transcende o que é comum. São coisas espetaculares, extraordinárias, que envolvem a autoridade sobre a natureza, repreender o vento, repreender o mar, andar por cima das águas, ressuscitar o morto, até mesmo depois de 4 dias, como aconteceu com Lázaro. E o ministério de Jesus, ele foi dotado de operação de maravilhas. E nós vemos tudo isso. E Deus, ele também concede esse dom miraculoso, glorioso, extraordinário para os seus servos. Nós cremos nisso, para entender que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. O ministério de Cristo ele foi em todo o tempo acompanhado pelos fenômenos naturais,
Ele repreendeu o vento, ele repreendeu a fúria do mar, ele andou por cima das águas, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto, e assim sucessivamente. E ele nos dá essa graça, essa autoridade. Em Marcos, nós temos aqui no capítulo 16, versículo 18, que esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônio, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O que é o grande problema da operação de maravilha no dia de hoje? É porque há, por parte de muitos líderes, algo forçado. Eles querem forçar a maravilha acontecer. E não é assim que funciona. Porque Deus ele nos ordenou a impor as mãos, a orar, porque o dom não é nosso, o dom é de Deus. Ele dá a quem ele quer. Se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser fazer, ele não faz. Então, o cuidado para a gente não forçar a barra e depois ser decepcionado. Porque a gente fica preocupado, irmãos, quando vê certos líderes até renomados em nosso meio evangélico, querem determinar. Cuidado com a frase eu determino, eu decreto ou eu exijo. Nós somos falhos, nós não podemos exigir nada de Deus. Deus é quem faz através do seu poder. Ele usa cada um como quer, para o que for útil. Se ele quiser usar, ele usa. Porque uma pessoa orou uma vez e alguém ficou curado, isso não significa dizer que toda vez ele vai orar e o milagre vai acontecer, não. É porque Deus quis operar e a glória é de Deus. Eu fico preocupado com certos líderes que eu vejo, eu determino, eu exijo, eu declaro. Meu irmão, nós somos pó de cinza, nós temos aqui nos humilhar. Senhor, se tu quiser fazer, faz. Eu creio que tu faz. Tu tem propósito em fazer, faz. Se essa enfermidade não é para a morte, é para a tua glória, faz, Senhor. E ele faz porque ele é Deus. Porque ele pode abrir o mar, ele pode andar por cima das águas, pode fazer com que o seu povo passe a pé enxuto e resolva um problema que para muita gente não tem jeito, é o fim, mas ele chega com a solução e surpreende. Ele é Deus. Então isso é a operação de maravilhas. E o cuidado que se deve ter é exatamente esse. Tiago, no capítulo 5, o versículo 14 a 16, ele fala o seguinte: se tem alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja, ore sobre ele, unja com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé vai salvar o doente. Se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Então é uma questão de humilhação, de rendição, porque às vezes o pecado impede o milagre. Então tem que ter aquela confissão, aquele momento de rendição a Deus para que o milagre venha a acontecer. Então essa é a parte da operação de maravilha. Qual é a diferença entre o dom da fé, que também opera milagres, e a operação de maravilhas? Porque a fé, não necessariamente o milagre acontece na mesma hora, como aconteceu com Moisés. É aquilo que ainda vai acontecer. Enquanto que a operação de maravilha, ela é um milagre instantâneo, acontece na mesma hora, no mesmo momento. Por exemplo, Jesus, quando passou por uma figueira e não achou nela fruta, ele disse: nunca mais haja fruta em ti. O milagre não aconteceu na mesma hora. Quando foi no outro dia, pela manhã, os discípulos foram lá e viram que a figueira tinha secado desde a raiz. Então ali era o dom da fé. E a operação de maravilha, ela é instantânea. Quieta mar, quieta vento. E na mesma hora o mar se aquietou e o vento se acalmou. Falou ao morto: levanta-te, vem para fora. E na mesma hora o morto se levantou. Então veja que tem essa diferença. Deus abençoe. Não esqueça de deixar aqui o seu joinha, seu curtir, seu gostei. Compartilhe com os seus amigos e deixe também seu comentário, que isso ajuda muito no desenvolvimento do canal. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus permitir.